Bom dia, amada igreja. Bom dia a todos. Esse mês é o mês da família e com o tema do dia, santifique-se hoje. Em Josué 3:5 fala: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, graça te damos, Senhor, por o Senhor tem feito maravilha no meio de nós, por isso estamos alegres. Ó Deus, Tu és maravilhoso, Tu és incomparável, Tu és o nosso Deus, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém? Porque o nosso Deus é santo. Santo, 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 santo. Cantem cânticos ao Senhor, vocês que são seus santos, e deem graça ao seu santo nome. Salmo 34. Cantem cânticos ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Israel 12, 5 e 6. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. 1 Samuel 2:2. Porque ao Senhor pertence o nosso escudo, e o Santo de Israel é o nosso rei. Salmos 89:18. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas? Êxodo 15:11. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. Isaías 6:3. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4:8. Santo, 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 Deus onipotente,
Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Vamos agora entoar cânticos de louvores ao nosso Deus com a Adriana e o Ministério de Louvor. Vamos nos colocar em pé, declarar que o nosso Deus é soberano sobre toda a terra, sobre os céus. Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o nosso Senhor, o Deus da nossa família, o Deus da igreja, o Deus a quem nós amamos e queremos servir por todos os dias da nossa vida. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina Antes da fundação do mundo, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nessa manhã nós, com o coração quebrantado, a palavra do Senhor diz que um coração quebrantado e contrito diante da sua presença, o Senhor não o desprezará. Então você tem a oportunidade nesse momento de estar colocando o seu coração na presença do Senhor, dizendo: Senhor, estou aqui, perdoa-me, ó Pai, às vezes em que não fiz a tua vontade, às vezes em que desobedeci a tua palavra, e eu estou aqui arrependido diante da tua presença. olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente
me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Amém. Poder assentar? Bom dia, vamos estar orando pelo dízimos e oferta dessa manhã. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai, queremos te dar graças por estarmos aqui essa manhã para ouvirmos a Tua Palavra e aprendermos mais de Ti. Ó Deus, neste momento queremos orar pelo dízimos e oferta que serão levantados na Tua casa para o mantimento da Tua obra, Deus. Que o Senhor esteja abençoando os irmãos que estarão ofertando e dizimando, Deus. Os abençoando a sua casa, a sua família, a cada um deles, Deus. E também os que não estarão ofertando, mas que o Senhor também esteja abençoando, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua
provisão. Nada tenho soldado pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Bom dia a todos. Que a graça do nosso Deus esteja sempre conosco. Amém? Esse mês a gente estamos trabalhando as famílias, né? Nosso tema do mês é Famílias segundo a vontade de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 6, de 9 a 13. Essa é uma oração que o Senhor nos deixou como exemplo, né? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, como é importante a gente estar trabalhando em família, né? Eu tiro por nós, a nossa família. Depois do falecimento do meu pai, o Senhor colocou nos nossos corações da gente estar reunindo uma vez ao mês e fazendo um culto. E isso tem edificado tanto a nossa família, porque a gente sabe que nossas famílias têm crenças diferentes, gênios diferentes, posições diferentes. E após a gente estar realizando esses cultos uma vez ao mês, eu tenho observado a nossa união, né? Que a gente criou um laço maior após a morte dele. E aí o Senhor tem nos abençoado. Esse sábado passado, a gente teve o nosso culto, e muito me alegrou ver o meu irmão. Meu irmão, ele não é de igreja nenhuma, né? E muito me alegrou ver ele louvando ao Senhor. E isso é de glorificar a Deus, né? Porque Ele sabe todas as coisas. É Ele que implanta no coração, nos nossos corações, a sua palavra. Não somos nós. A gente vai levar a palavra, mas quem vai implantar no coração do ser humano é o Senhor, né? É Ele que vai fazer toda a diferença. E nesse momento, quero chamar a Yasmin para fazer uma oração por nossas famílias. Amém? Se você puder sentar perto do seu familiar, seu pai e sua mãe, vamos nos colocar de pé, vamos orar juntos. Nós teremos um momento de oração entre famílias e logo mais nós estaremos orando juntos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez aqui na Tua presença estamos, Senhor. Gratos a Ti, ó Pai, por mais um dia de vida.
Gratos a Ti, ó Deus, pela oportunidade de podermos engrandecer ao Senhor e de entoar louvores a Ti juntos, ó Deus. Nós somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito a nós e à Tua igreja. Nesse momento, ó Pai, nós colocamos diante da Tua presença as famílias desta igreja. E nós pedimos a Ti que o Senhor derrame a Sua graça, o Seu amor, a Sua provisão. Que o Senhor esteja concedendo aquilo, ó Deus, que cada família necessita, ó Pai. Que o Senhor seja o centro de cada lar. Que essas famílias estejam firmes e fortes, confiantes em Ti. Que em seu lar os seus corações possam estar desejosos da Tua presença, que seja uma vida contínua de devocional, de oração, de intimidade contigo, desde o maior até o menor, Senhor. Que, Senhor, que as ciladas do inimigo não venham encontrar cada família, Senhor. Esteja guardando cada lar, ó Pai, livrando de mal, esteja, ó Deus, colocando cada família debaixo da Tua poderosa mão, ó Deus, contra as ciladas, contra a violência, contra todo o mal, ó Deus. Nós sabemos que, Senhor, as famílias têm sido bombardeadas a todo momento. E, Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor, com o Teu poder, venha de encontro a cada família e guarda e proteja. Senhor, que nós sejamos famílias que vivam verdadeiramente a Tua vontade, o Teu querer, de servir a Ti hoje e sempre. Perdoa as nossas falhas, guarda os nossos corações, que os nossos pés continuem a caminhar juntamente contigo, até estarmos junto contigo no céu. Nós oramos agradecidos a Ti em nome de Jesus. Amém. A vontade de Deus na família. Quando nosso Senhor Jesus Cristo, nessa terra que passou, podes ver, está escrito, um modelo para nós deixou. Uma oração de verdade para que a humanidade aprenda a falar com o Senhor. Nessa oração de Jesus temos um trecho interessante. Seja feita a tua vontade, ele fala em um instante. Precisamos entender qual é a vontade de Deus, isso é muito importante. Quando Deus criou o mundo, fez o homem e a mulher. Deus é Criador supremo, faz como Ele quiser. Não adianta questionar. O casal deve estar no modelo que Deus quer. Criado o primeiro casal, o Senhor deu uma instrução que é matrimonial. Crescei e multiplicai, é um ciclo natural. Deus quer ver a família crescer, é sua vontade especial. Além disso, nós podemos destacar que Deus possui o desejo de ver a família o adorar. É preciso instruir a criança no caminho em que deve andar, para que até na velhice ela não venha a se desviar. Marido deve amar a esposa como fez o nosso Senhor. Para salvar sua noiva, nem sua vida poupou. Um amor sacrificial é a vontade de Deus para ser vivida entre o casal. Por fim, nós podemos lembrar do plano de salvação. Deus quer para o nosso lar sua completa redenção. Se crer no Senhor Jesus, você e sua casa certamente se salvarão. Quando Jesus orou que seja feita a sua vontade, nos colocamos a refletir o que Ele quer para a humanidade. Ele quer ouvir o nosso louvor e isso vai acontecer quando eu puder dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio que temos de cultuar a Ti, Pai, nesta manhã, com as nossas famílias. Agora, Senhor, rogamos que o Teu Espírito Santo nos conduza, Pai, no estudo da Tua Palavra, para que possamos sair daqui cheios de Ti e edificados por ela, Pai. Rogamos que abençoe cada professor, cada aluno nesse momento, aqueles também que estarão assistindo pela transmissão, que se sintam, ó Deus, tocados pelo poder da Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Está dividido em salas, irmãos. Eu acho que todos estão aí com a apostila. Foi entregue a lição de hoje. Os irmãos podem acompanhar. E a gente precisa agradecer ao Senhor, meus irmãos, por estarmos tendo essa oportunidade de refletir sobre esse tema. As nossas famílias, humanamente falando, é o nosso maior patrimônio, é o nosso maior tesouro, e a gente tem que ter um cuidado especial e prioritário em relação aos nossos lares. É muito bom estarmos tendo esses momentos de reflexão, de louvores, de participações, todos eles em torno dessa temática da família. O estudo de hoje está aí com os irmãos e tem por tema: famílias segundo a vontade santificam o nome de Deus. Famílias segundo a vontade de Deus santificam o seu nome. Então, esse estudo estará focando este verbo santificar, que está conectado ao nome sagrado do Senhor. Então estaremos refletindo sobre algumas perspectivas e trazendo algumas aplicações para as nossas vidas. O texto, meus irmãos, de Mateus 6 já foi lido. Nós não vamos fazer a leitura dele novamente, a leitura toda, estaremos mencionando no decorrer desta lição. Outro detalhe que eu queria compartilhar com os irmãos: nós não leremos todo o texto do estudo, tá? Eu separei alguns parágrafos, algumas frases, porque estarei adicionando um pouco de material. Então é bem interessante que os irmãos leiam em casa, revisem esse material, estudem ali com a sua família, porque vai ser muito útil, tá bom? Na introdução tem um ponto que diz assim: vamos nos aproximar hoje dessa expressão, santificado seja o teu nome, e vamos tentar aplicar a nossa vida pessoal e a nossa vida familiar. Então, tudo o que vai ser dito nesta manhã tem como ponto de partida essa expressão, santificado seja o teu nome. Lembrando, meus irmãos, que esta oração, Jesus não deixou ela para nós, para ela ficar sendo repetida, sabe, literalmente e várias vezes no mesmo período de tempo. Ele mesmo, neste evangelho,
vai falar sobre as vãs repetições. O que faz com que Deus nos responda não é o volume de repetições de uma oração. Isso não vai pressioná-lo. O que faz com que Ele nos responda é a vontade dEle, é a sua determinação. Então, esta oração, ela é uma oração modelo. Ela nos ensina quais são as prioridades da nossa súplica. Tanto é que ela começa tratando das coisas concernentes a Deus, o seu reino, o seu nome. Esta oração nos ensina o princípio da mutualidade, porque o texto pede elementos que sirvam para todos e não para uma só pessoa. Dá o pão nosso de cada dia, não nos deixe cair em tentação. Então ela tem vários princípios, e esses princípios têm que ser extraídos e aplicados da nossa família, tá bom? Agora, olha só algo interessante que o autor da lição vai dizer. Lembrando sempre, no terceiro ponto, que essa oração é uma oração para o discípulo. Meus irmãos, quem trabalha com interpretação bíblica, tem que ter sempre em mente essa distinção aqui. A oração, chamada oração do Pai Nosso, não é uma oração familiar. E o autor da lição compreende isso. Tá? Nós temos vários textos da Bíblia que tratam diretamente sobre família. Nós temos Colossenses 3, nós temos Efésios capítulo 6, capítulo 5, nós temos Salmo 128, mas esta oração é uma oração em que Jesus ensina seus discípulos a se colocarem diante de Deus, seja para agradecer, seja para pedir. Mas olha só o que aqui o autor diz, olha, o que estamos fazendo aqui, neste mês, é tentar aplicar os ensinamentos, os princípios ao contexto familiar. Show de bola isso aqui. Então ele compreende... Oi? É a segundo domingo. Então o texto não é diretamente direcionado à família, ele não é especificamente familiar, mas contém princípios que podem ser aplicados à família cristã. Então o autor teve essa sutileza e essa precisão para identificar isso, ok? Nós temos aqui, meus irmãos, mais embaixo, um parágrafo que diz assim, ó, William Barclay afirma que essa expressão é um desejo de Jesus de que o nome de Deus seja tratado de maneira diferente de todos os outros nomes, que se dê a Deus uma posição absolutamente única entre todos os nomes. Então olha só, o primeiro elemento a ser distinto aqui é o modo como nós tratamos o nome de Deus. Este é o verbo que o autor utiliza. O que Jesus quer é que o nome de Deus seja tratado de maneira diferente de todos os outros nomes. Então, o nosso modo de usar este nome, o nosso modo de fazer uso dele, de invocá-lo, não deve ser um modo comum, como nós utilizamos os demais nomes. A Bíblia, meus irmãos, vai dizer que o próprio Jesus recebeu o nome, isso está em Filipenses 2, pode ler de 5 a 11, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. O nome na cultura oriental, já falamos disso aqui, e tem uma citação também aqui do Martin Lloyd Jones sobre isso, o nome no mundo oriental, ele não tem a mesma ideia que no mundo ocidental. No mundo ocidental a gente coloca nomes porque acha bonito, né? Vamos colocar o nome no filho, é Arthur, é Moisés, é Joaquim, é Lucas, e a gente não para muito às vezes para pensar no significado. Já no Oriente, na cultura do Antigo Oriente Próximo, os nomes eram extremamente importantes, e eles eram escolhidos de acordo com o evento, de acordo com o desejo da família, de acordo com algum fato, né? Por exemplo, Moisés em hebraico, que é Moshe, significa tirado das águas. Ele recebe o nome por causa do momento em que ele foi encontrado ali pela filha de Faraó, pelas servas da filha de Faraó. Então, o nome de Deus é algo extremamente precioso e que, se não for respeitado e tratado devidamente, meus irmãos, trará consequências para as nossas vidas. Um outro detalhe desse parágrafo é que ele diz
que nós devemos dar a Deus uma posição. Então, olha só, o tratamento é algo que a gente concede ao nome de Deus, mas a posição é um modo de enxergar o nome do Senhor. E é uma posição absolutamente única. Nós não temos, nem na terra, nem nos céus, um nome que se compare ao nome do Senhor. Não há este nome. Então, deve ser honrado, tratado e colocado acima de todas as coisas. Aquele texto que já mencionamos aqui, que é Deuteronômio 6,4, é o coração da teologia judaica, né? Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. O nome que é utilizado neste versículo é o chamado tetragrama sagrado. Os judeus não pronunciam esse nome. Em hebraico deveria se ler Yahweh. Eles leem Adonai. Eles não pronunciam o que está escrito lá. Consideram tão sagrado que eles se veem indignos de pronunciar o nome. Agora imagine aqueles que estão carregando o nome de cristãos e estão difamando esse nome. O judeu não tem coragem de mencioná-lo. Imagine aqueles que carregam este nome e o desonram. E difamam o evangelho com a vida que levam. Alguns rabinos, eles trocavam a pena e até o cinzel na hora de escrever o nome do Senhor. Então eles estavam escrevendo aqui, e o povo entrou na terra de Canaã, então vinha o nome do Senhor. Então, como aquela pena escreveu vários nomes comuns, eles trocavam. Alguns, não eram todos, mas alguns rabinos trocavam até a pena e a tinta para escrever o nome do Senhor. A Bíblia não exigia aquilo, mas era algo de cunho particular. Eles queriam dar aquele tratamento para o nome de Deus. E olha só no próximo parágrafo. No judaísmo, escreveu o Dr. Martin Lloyd Jones, significa tudo quanto está envolvido na pessoa de Deus. Tudo quanto nos foi revelado a respeito de Deus. Significa Deus em todos os seus atributos. Orar em nome de Jesus é fazer uma oração que esteja alinhada com os valores e o caráter de Jesus. Então, se eu faço uma oração em nome de Jesus e digo assim: Senhor, eu quero ficar milionário, para poder humilhar todos aqueles que me criticaram, que disseram que eu não seria nada, eu quero, Senhor, chegar no topo para humilhar essas pessoas. Esta oração não se alinha com o caráter de Jesus. Então não adianta falar assim, em nome de Jesus. Ela já está reprovada. Então, usar o nome do Senhor numa oração é invocar a Deus com agradecimentos e pedidos de acordo com o caráter de Jesus. Também, invocar este nome sobre nossa vida, nós temos aí uma turma de batismo, significa levar uma vida de acordo com o caráter e com a essência de Jesus, porque o seu nome carrega tudo isso. Lá embaixo, o último parágrafo dessa folha diz assim: quando Jesus ensinou que devemos orar, santificado seja o teu nome, desejou ensinar que devemos todos os dias em nossas vidas, olha só, reverenciar, considerar santo o nome de Deus e glorificá-lo em nossa vida. Então ele menciona aqui 3 verbos, Nós devemos reverenciar, dar um tratamento honroso a este nome, nós devemos considerá-lo santo, porque este nome não andará de mãos dadas com nenhum tipo de pecado, e a nossa aproximação de Deus depende desta pureza, porque o pecado causa este dano na nossa comunhão. E o texto também menciona que o nome de Deus deve ser glorificado, o que não se refere apenas a cantar uma música, o que não se refere apenas a ter uma postura de temor no momento de um culto. Glorificar refere-se a todo um conjunto de ação, a todo um estilo de vida, que vê a Deus como soberano e dono de todas as coisas. Então essa é a glorificação
que Ele espera de nós. A próxima página, meus irmãos, nós temos mais uma frase de Martin Lloyd-Jones, um grande pregador, pastor anglicano. Diz assim: este é o significado dessa primeira petição. Ela aponta para um ardente desejo de que o mundo inteiro se prostre diante de Deus, em adoração à sua pessoa, em reverência, em louvor, em honra prestada e em ação de graças. Essa é a razão da petição. Que o Senhor seja compreendido pelos seres humanos e seja tratado de acordo com uma correta compreensão. Nas suas institutas, João Calvino, ele vai colocar que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós temos uma dimensão daquilo que nós somos, em termos de indignidade, de pequenez e de dependência. Quanto mais olhamos para a glória de Deus, para os seus atributos, para as suas perfeições, para o seu poder, para o seu comando sobre todas as coisas, mais a gente é colocado no nosso lugar. Vamos até falar um pouco disso hoje na mensagem à noite. Então, é dito o seguinte: vamos tentar trazer isso para o contexto familiar. Vamos pegar esta oração modelo, dada por Jesus aos discípulos, e trazer isso para a família. Em primeiro lugar, na família, a expressão santificado seja o teu nome se realiza quando há uma verdadeira adoração ao nome de Deus no lar. Meus irmãos, e como isso aqui é difícil, verdadeira adoração. E eu não tenho medo de afirmar que a maioria das orações, de devocionais, estão no piloto automático. Estão no piloto automático. São memorizações, são coisas automáticas que a gente já aprendeu e a gente vai lançando, porque esta verdadeira adoração, segundo o que está aqui, é algo extremamente profundo e só acontece quando a palavra está governando de fato os corações. Olha só o que é dito aqui, ó. Adoração é simplesmente a expressão do nosso amor por Deus através de nossas palavras e ações. Portanto, a adoração pode fazer parte de tudo o que fazemos, porque não requer nenhum local ou serviço especial. Deus exige apenas que tenhamos desejo sincero e amor por Ele através de seu Filho, Jesus Cristo. Então, a adoração é uma expressão de amor. E às vezes, meus irmãos, a devoção, aquele momento devocional, ele não encontra eco no decorrer da semana. Porque no decorrer da semana nós não tratamos Deus como a prioridade. Sabe, de trabalhar com temor, de trabalhar em justiça, de nos relacionarmos em pureza, de assistirmos programas ou vídeos ou escutar coisas que sejam alinhadas com a palavra de Deus. Então, às vezes, destoa o modo como nós nos comportamos no dia a dia e aquele momento do devocional. Essa expressão de amor, ela deve acontecer o tempo inteiro. Deus nos dá um fôlego contínuo para que nós possamos responder a Ele em amor. Então, como é que nós podemos fazer do nosso lar um lugar de adoração? Faça da sua casa um lugar de cânticos de louvor. Não é só a igreja, que é um local, o templo é um local propício para você cantar com sua família. O louvor, meus irmãos, eu me refiro aqui a expressões, a gente pensa que louvor já é música, né? Eu me refiro aqui a expressões, declarações sinceras a Deus, que expressam a gratidão no coração. Então esses louvores, eles devem ser feitos no contexto da nossa família. Só que para esses louvores existirem de forma sincera, a família tem que se colocar para meditar nos favores de Deus. E às vezes nós não fazemos isso, né? É aquela frase, eu não me lembro agora do teólogo,
eu acho que foi o James Packer, ele diz que os crentes estão muito mais preocupados em pensar naquilo que podem receber do que em refletir naquilo que Deus já fez. Meus irmãos, a coisa mais grandiosa que um ser humano pode receber de Deus, nós já recebemos: a redenção das nossas almas. E a gente coloca este ato de Deus de lado para ficarmos pensando no trabalho, no emprego, no salário, na saúde, como se Deus não já tivesse feito o maior de todos os milagres na nossa vida. E ele vai dizer, eu acho que é no livro Atributos de Deus que ele escreveu, e ele vai dizer que esse tipo de pensamento tende a abafar a gratidão e os louvores, e a incentivar no seu coração a murmuração e inquietação, porque você está sempre olhando para aquilo que você não tem. E é interessante que quando nós olhamos para os autores dos salmos, antes de terminarem os salmos, em louvores, como eles sempre fazem, eles registram os atos de Deus. Não é? O Senhor nos livrou quando o faraó nos perseguiu, o Senhor abriu o mar, o Senhor nos deu eterna salvação. E aí lá no final dos salmos eles terminam glorificando a Deus. Para nossas famílias adotarem o louvor, seja com cânticos, seja com agradecimentos e declarações, nós precisamos, e eu falo aqui em primeiro lugar do homem e da mulher, precisam ressaltar os favores de Deus. Então nós temos razões de sobra para louvar esse Deus, de sobra. E nem adianta a gente começar falando de coisas materiais. Ah, Deus nos deu essa casa, Deus nos deu esse carro, Deus não. Basta mencionar aquilo que Paulo chama de as bênçãos espirituais que recebemos em Cristo Jesus. São coisas, meus irmãos, incalculáveis que nós recebemos e que ninguém vai tirar de nós, porque ninguém pode tirar-nos das mãos de Deus. Então isso já seria suficiente, sim, irmã Jane? Desde criança ele ouvia esse louvor no aniversário dele, e eu creio que ele não ligava para o presente. O presente dele era a mãe dele colocar esse louvor para eles ouvirem. E isso foi impactante na vida dele agora adulta. Agora eu juntei as meninas, os filhos, né? E a gente fez essa surpresa para ele, colocando este louvor. Muito bem. Reviveu aí toda uma história, né? Irmãos, ter contato com o que a pessoa é muito mais impactante do que ter contato com coisas que essa pessoa nos dá. Com Deus, essa verdade é ainda mais contundente. Então, uma coisa é a gente usufruir de um livramento, é Deus conceder paz a nós em relação a alguma tribulação, mas outra coisa, e muito mais impactante, é a gente ser confrontado com a glória do Senhor. Os homens que passaram por isso na Bíblia nunca mais foram os mesmos. Se você pegar Moisés, se você pegar Isaías, Jeremias, eles nunca mais foram os mesmos. Nós conseguimos receber coisas de Deus e continuar na mesma negligência. Às vezes, até a bênção que a gente recebe serve de motivo para a gente se distanciar dele. Acho que todo mundo aqui já viu esse caso. O cara pede uma coisa, Deus permite, e aquela coisa tira o cara da igreja. Ele não sabe separar a bênção material da perfeição do Deus que abençoa. Então, Isaías, vou pegar só o exemplo de Isaías, ele é citado aqui. Isaías, quando tem esta visão, Deus tem a iniciativa de revelar-se a ele, e ele diz assim: ai de mim. O que fez Isaías ter aquelas conclusões não foi receber uma bênção de Deus, alguma coisa, é porque ele viu uma manifestação divina. Ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou impuro e habito no meio de um povo que é impuro de lábios. Então, há uma transformação radical quando as pessoas têm contato real com as perfeições de Deus.
Então isso, meus irmãos, deve ser buscado no contexto da nossa família, de nós exaltarmos a Deus em seus atributos. Tenha momentos de adoração a Deus com sua família. Letra C diz: abra as portas do seu lar para outros adorarem a Deus. Sua casa deve ser um local de adoração. Então, não deixe que a igreja seja o único momento, o único local, o único ponto onde a sua família terá este contato com o Senhor. Faça isso em sua casa. Então, procure um momento apropriado, um momento de qualidade, para que o Deus, que é o Deus da sua família, seja honrado no dia a dia, para que ele tenha esse espaço especial na sua agenda. E é algo, meus irmãos, que é importante que seja feito em família. Se alguém aqui disser que fazer um devocional familiar diário é fácil, não é. Não é. Então, cada um procura uma estratégia, Tem uns que é assim que acordam, porque depois que começa a rotina já era. Mas a gente precisa ter este modo de honrar a Deus dentro da nossa casa. A sua casa é um local de adoração a Deus. Este princípio é um princípio que esta oração traz para cada uma das nossas famílias. Em segundo lugar, na família, a expressão santificado seja o teu nome se realiza quando a própria família reconhece a soberania de Deus. No primeiro parágrafo diz assim, olha: a soberania de Deus refere-se ao fato de que Deus está no controle completo do universo. Às vezes, num velório, em algum momento difícil, sabe quando a gente não tem muito ali o que falar para alguém, a gente fala só: Deus está no controle. Mas, irmãos, às vezes a gente não tem ideia do que significa. A Bíblia, ela relata inúmeros casos. Eu poderia citar aqui o de Ciro. Você pode até comparar essa profecia com as profecias dos profetinhos de hoje, Deus disse ao profeta: olha, eu levantarei o meu servo, e ele dá o nome do cara, o cara nem tinha nascido, Ciro, e ele vai fazer o meu povo retornar do cativeiro. Detalhe: o povo de Israel não tinha nem ido por cativeiro. Ciro nem tinha nascido. Isso foi mais ou menos 150 anos antes dele nascer. E Deus, em sua soberania, sabendo que aquele homem nasceria na família X, na época X, e que ele se tornaria o rei, e que como rei, ele venceria a Babilônia, e depois libertaria o povo de Deus, Deus falou isso. Irmãos, nós temos no livro de Apocalipse o final da história já registrado. Como é que Deus faz uma coisa dessas? Como é que Ele já adianta como é que vai ser o fim deste mundo? Comparar isso com a minha glória e o meu poder, a humanidade é nada. A humanidade é nada. E depois o texto diz que Ele opera, vejam só, Ele menciona os céus e a terra. E qual é a ideia de mencionar os céus e a terra? É simplesmente dizer que não existe dimensão ou esfera que Deus não governe. A própria oração que nós estamos estudando fala, que a tua vontade seja feita no céu como na terra. O domínio de Deus é absoluto. Quando temos a visão da soberania de Deus em nossa vida, ficamos menos preocupados, pois sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Então, essa frase aqui ela é bem sutil, meus irmãos, mas ela é uma verdade. Se você tem certeza, se você crê piamente que Deus governa todas as coisas, isso vai trazer um alívio para o nosso coração. Saber que Ele governa todas as coisas não significa que minha vida vai ser fácil. Mais do que ninguém, Jesus sabia da soberania do Pai, e Ele passou tudo aquilo.
Um dos teólogos bíblicos que mais falou sobre essa soberania divina foi o apóstolo Paulo, e ele sofreu muito no seu ministério. Mas a questão de compreender a soberania de Deus, meus irmãos, é ensinar o nosso coração de que o controle da história não pertence a nós. O controle da vida não pertence às pessoas, mas pertence a esse Deus. E aqui nós temos no parágrafo lá embaixo dizendo o seguinte: podemos descansar também no fato de que nosso Deus é realmente capaz de operar todas as coisas para o nosso bem. A soberania, ela acaba sendo desenhada na Bíblia como algo que está infinitamente além da compreensão. Nós cremos nessa soberania, mas ela está além da nossa compreensão. Jó não conseguiria jamais fazer essa conta. Como é que eu perco todos os meus bens, minha família e a minha saúde? Como é que isso pode trazer um bem sobre a minha vida? Então, humanamente falando, a compreensão de Jó era incapaz de assimilar a soberania divina em tudo isso. E no meio daquele livro você vai vendo as declarações de Jó, às vezes ali a sua incompreensão, desejo, pelo seu próprio fim, mas no final ele diz que realmente tudo aquilo possuía um propósito que estava acima da sua compreensão. Ele conhecia Deus agora muito mais e por experiência do que o que ele conhecia antes, que era apenas de ouvir. No final, Deus concede o dobro daquilo que Jó havia perdido. Então, este modo soberano, meus irmãos, nós não vamos compreendê-lo completamente. Nós não sabemos como essa configuração atual, geopolítica, vai contribuir para o fim dos tempos. Esses rumores de guerras, estes presidentes intempestivos, a gente não sabe. Mas Deus usa cada um desses elementos para o cumprimento do seu propósito. Por exemplo, Romanos 8, 28, é dito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se o versículo acabasse aí, a gente poderia falar assim, é o meu amor por Deus que faz com que as coisas cooperem para o meu bem. Eu sou a causa, eu sou o cara. Como eu o amo, então a vida agora vai estar a meu favor. Pode ser o dia mau, o dia bom, eu vou ser abençoado porque eu amo a Deus. Mas aí vem o restante do versículo, Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas quando é que nós somos chamados? É só ler o texto que vem antes e o que vem depois. Então, esta soberania, meus irmãos, ela traz alívio para o nosso coração. A certeza de que a igreja triunfará, já foi dada na palavra. A certeza de que nós somos mais que vencedores, Romanos 8, 37. A certeza de que nada nos separará de Cristo, Romanos 8, 31 a 39. A certeza de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, Filipenses 1, 6. Isso é soberania divina, Ele nos tem em suas mãos. Nós temos também Efésios 3, 20, onde Paulo diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Percebam, o texto não está dizendo que Deus vai fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço e que eu penso. Ele não está dizendo, ele está falando que Deus é poderoso para isso. E num momento ou outro da nossa vida, de acordo com o seu propósito soberano, Ele pode nos dar muito mais além daquilo que pedimos. Vou dar um exemplo. Salomão, pede aí o que você quiser que eu vou te conceder. Deus só falou isso porque Ele já sabia do coração de Salomão, E aí Salomão pensa e pensa, poxa, Deus me deu uma carta branca, um cheque em branco, e ele diz, eu quero sabedoria.
não para a minha glória, eu quero sabedoria para poder conduzir o teu povo. Basicamente, Salomão pediu algo que glorificasse a Deus, né? Ele não pediu algo exclusivo para ele. Senhor, me dê algo pelo qual tu seja glorificado. Não existe oração mais sábia que essa. E aí Deus fala assim, olha, como você não pediu poder, riquezas e nem a morte dos teus adversários, mas pediu sabedoria, então eu vou te dar logo várias outras coisas. E aí Deus concedeu uma sabedoria incomum para aquele homem, considerado o mais sábio de todos os tempos. Deus concedeu riqueza como nunca antes de Salomão alguém tinha possuído. Deus concedeu-lhe fama e cercou ele de tudo aquilo que é bom. Por que Deus deu tudo aquilo? Porque você não pediu, você poderia. Então assim, este modo de Deus atuar depende do propósito dele. E às vezes, meus irmãos, ele de fato pode fazer muito além daquilo que nós colocamos em oração. Depende da sua soberania. Como nós podemos transformar isso em nossa família? O elemento da soberania. Primeiro, converse com sua família sobre o cuidado de Deus para com sua própria família. Mateus 6, os irmãos conhecem o texto que fala sobre o comer, o vestir, né? E termina dizendo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas essas coisas vos serão dadas. É assim que funciona o relógio no coração humano. Primeiro o reino. Primeiro a prioridade ao reino soberano de Deus. E as outras coisas, Ele vai provendo, Ele vai nos dando de acordo com o seu querer. Letra B, creia que Deus tem o melhor para a sua família. Aí, nós não podemos confundir a expressão o melhor, sabe, com fases boas. Deus deu o melhor para Jó por meio de todo aquele processo, né? Deus concedeu o melhor a Cristo na sua exaltação e elevação aos céus por meio da cruz. Então nós, devido à nossa fragilidade humana, sempre iremos desejar o fácil, o conforto, o caminho mais simples, o mais descomplicado, mas às vezes, meus irmãos, o melhor que Deus tem para nos conceder envolve momentos de prova, né? Não faltam-nos exemplos na Bíblia para isso. Reafirme aos seus familiares que Deus está dirigindo a história de sua família. Então Deus, Ele tem os seus caminhos secretos, Ele sabe exatamente aonde Ele quer levar a nossa família, Ele sabe qual é o seu desígnio específico para cada lar, como Ele quer usar cada um em seu reino, e isso deve nos trazer conforto. Nós não somos assim uma família, meus irmãos, na multidão em que Deus não vê de modo particular. Ele enxerga cada família de modo particular, de modo especial. E tem vontades para cada família de modo particular. Não é interessante que cada lar da nossa igreja tem as suas habilidades? E essas habilidades, dons e talentos podem ser utilizados na casa do Senhor de modo familiar, em conjunto. Então este princípio da soberania nos ensina que a nossa casa, que o nosso lar deve descansar, deve exercitar-se no descanso na soberania divina. Os dias difíceis, os dias negros, os dias atribulados devem ser confrontados com a imagem de um Deus que está sentado no seu trono e controla todas as coisas. Uma das imagens que eu gosto muito na Bíblia é aquela em que Deus é apresentado sentado nos céus e os seus pés em cima da terra. Assim, ó, o meu trono é os céus.
e a terra é o estrado dos meus pés. Ele é tão grande que os céus é só um trono para ele. E todo o planeta Terra é só o local dele colocar seus pés, em sinal de domínio, em sinal de soberania. Então as nossas famílias, nos dias difíceis, e nós ainda os teremos, ela deve ser apresentada a este Deus glorioso, soberano, que reina sobre todas as coisas e que reina em amor para com nossas famílias. Guilherme. Eu só estava falando sobre a gente descansar, né, na nossa casa perante a soberania de Deus. E uma coisa muito prática na nossa vida como cristão, e que a gente sempre teve problema nas nossas casas, eu creio que 80% dos cristãos é assim, que tem problema com as suas finanças. A gente não sabe lidar com dinheiro, não sabe se programar, não sabe se orientar. A gente não sabe ir atrás, pesquisar. E uma coisa que, dentro do meu próprio casamento, às vezes o nosso casamento às vezes pode estar passando por algumas dificuldades por causa do próprio dinheiro. Porque a gente não soube lidar com o dinheiro, a gente não soube reinar acima do dinheiro, descansar no Senhor perante isso, por esse assunto, finanças, né? Porque nós não temos, além de controle emocional, descanso no Senhor, a gente não tem esse controle financeiro. Então, algo prático, que mudou minha vida, foi eu sentar, eu e minha esposa, a gente organizar a nossa vida financeira, organizar o que nós estamos devendo, o que nós temos que pagar, o que nós temos como prioridade, que são as contas fixas, né, do mês. E isso, além de melhorar o nosso convívio, a gente deixou de se preocupar com essa coisa, que a gente sempre quando a gente pede para Deus, Senhor, me dá prosperidade, que a gente tem esse âmbito financeiro. Senhor, eu preciso de mais dinheiro, mais isso. Mas às vezes a culpa está nas nossas mãos. A gente quer colocar a culpa em outras coisas, mas o cartão de crédito está na nossa mão, o dinheiro está na nossa mão, e nós não sabemos direcionar, não sabemos ter esse controle emocional de comprar, de isso. E isso a gente deve falar. Não é só que Deus vai me ajudar, Deus é soberano, eu vou descansar, sendo que você está atolado em dívidas, mas você mesmo não sabe se controlar. Então, algo que melhorou muito o meu casamento, convívio com a minha esposa, que isso foi uma vez um problema no nosso relacionamento. Mas nós soubemos reconhecer que onde erramos, e a partir disso nós melhoramos, e isso passou a ser supérfluo na nossa vida. Então, esse descanso do Senhor é a gente também saber que nós temos os nosso dever de também fazer a nossa parte. E saber que, a partir disso, nós devemos descansar no Senhor. Porque o Senhor, Ele nos dá o conhecimento, nos dá o trabalho, mas nós devemos também buscar esse conhecimento para descansar e viver uma vida tranquila e saber que o Senhor está na frente de todas as coisas. Muito bom esse tópico, né, do dinheiro. E também quando tu fala de responsabilidade, porque assim, a soberania de Deus não anula a minha responsabilidade. Não adianta eu saber que Ele é soberano se eu violo as Escrituras que o Deus soberano me deu para me nortear, né? Então, se eu procuro proceder de acordo com as leis do nosso Deus soberano, a minha compreensão da soberania dele vai ser muito útil, né? E essa temática, Guilherme, ela é muito complexa porque a Bíblia chega a chamar o dinheiro de Deus. Poucas coisas a Bíblia coloca como um rival do Senhor. Uma delas é o dinheiro. E os irmãos sabem, muitas famílias, elas começam a afundar por causa do materialismo. Trabalho excessivo ao ponto de roubar o convívio familiar, trabalho injusto a ponto de corromper a santidade do lar, disputas entre homem e mulher sobre quem ganha mais, quem vai pisar no outro.
Então, realmente é como um Deus o dinheiro. Se nós não soubermos usá-lo como a Bíblia nos ensina, nós vamos ser escravizados por ele. Então, só concluindo este ponto, meus irmãos, o nosso lar deve conter um descanso nesta soberania do alto. O terceiro ponto diz que a expressão santificado seja o teu nome se realiza quando nós buscamos a santidade. E aqui está outro grande desafio, principalmente por causa das redes sociais. Se eu fosse contar, meus irmãos, de 2013 para cá, eu estou marcando o início do meu ministério em Amarante, parece que as lembranças lá da Segunda Igreja Imperatriz já sumiram, mas se eu fosse pegar 2013 para cá, 98% dos problemas que chegam para mim, casamentos, é por causa de impureza em rede social. Então, olha só o que o texto vai dizer. Segundo ponto, quando temos a visão da santidade de Deus, somos impelidos a viver a santidade em nossa vida e na nossa família. A santidade não será despertada em nós por causa da igreja. O único fator que desperta em nós a necessidade da santidade é a contemplação da santidade de Deus. Este é o único elemento. Inclusive lá em 1 Pedro 1, o apóstolo vai dizer, fazendo uma citação do Antigo Testamento, sede santos, Deus dando uma ordem, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então a sua santidade não é baseada em outra pessoa, não é baseada numa instituição, é em Deus. Tá? Eu posso imitar a santidade de alguém? Posso, desde que essa pessoa esteja recebendo de Deus também. Então a fonte sempre será o Senhor. Tem uma frase aqui do Dr. Moody que diz assim, olha, ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. Uma referência à Bíblia. A santidade também será conquistada na medida em que nossas famílias se empenharem no estudo da lei do Senhor. Irmãos, tem um problema natural no Brasil, que acaba gerando um problema também para as igrejas. O nosso país não é dado à leitura. A maioria esmagadora dos brasileiros detestam ler. Detestam. É raro você ver uma pessoa, sabe, com um livro de história de Monteiro Lobato, alguma coisa nas mãos. É difícil, muito difícil. E essa cultura, ela vai ser trazida para dentro da igreja quando nós nos convertemos. E do jeito como nós não gostávamos de ler na escola, nós vamos continuar não gostando de ler na igreja. Então, nós completaremos 5 anos, 10 anos, 20 anos de igreja sem ter na nossa mente uma compreensão linear da história bíblica. Sempre com aqueles lapsos da história bíblica, não teremos isso de modo linear. Textos importantes, doutrinas importantes, não conseguiremos defender a nossa fé de forma eficaz, porque não há o hábito da leitura. Então, eu queria deixar esse desafio, e eu incentivo muito, quando eu vejo alguém aqui, que fala assim, pastor, o livro tal, aí pronto, eu vou ficar sempre perguntando, tá aí a Beatriz de testemunha, e outros aqui, o próprio William, que falam que querem ler, que querem compreender, que querem crescer no conhecimento, eu vou ficar incentivando, porque a gente não vê isso toda hora. E nas nossas casas, meus irmãos, nós precisamos exercitar. E aí vem aquela desculpa, mas na hora que eu começo a ler dá sono, mas na hora, meus irmãos, é a palavra de Deus. Não é a palavra de um homem, não é a palavra de um pecador. Nós não podemos, acabamos de falar sobre soberania, não podemos tratar a palavra soberana de Deus dessa forma. Então, se a gente não criar e desenvolver este hábito do estudo, da leitura, é difícil esperar por uma família que santifique o nome do Senhor. É dito ainda no último ponto, casais devem estar atentos à santidade no leito conjugal, na área da sexualidade. Diz a Bíblia, honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Tá? Então, eu não sei como cada um está
travando esta guerra. Mas eu sempre digo, já falei para alguns, nós precisamos ser radicais em relação a isso. Porque a gente está com um universo imundo em nossas mãos, eu me refiro à internet. E essas coisas vêm até você. Então hoje já não basta a tua própria carne, já não basta o dia a dia. Você tem agora as redes. E olhem, meus irmãos, quando os olhos estão sendo alimentados com lixo moral, você vai demorar aí uma temporada para se curar disso aí. Eu vou fazer aqui um alerta, não sei se foi no retiro que eu fiz, no primeiro, né? Não pensem que os pedófilos nascem do dia para a noite. É igual droga. Começa vendo uma coisa, depois vai vendo uma pior, depois uma mais imunda, daqui a pouco ele está se deleitando vendo vídeos pornográficos de crianças. Então é um buraco sem fim. Então as esposas sempre indaguem seus maridos sempre sejam abertos com suas mulheres. Vamos acabar com esse negócio de senha em celular que o outro não sabe. Eu não entendo um casamento em que um não pode pegar no celular do outro. Eu não consigo entender isso. Que mistérios são esses que o casamento permite? E a Bíblia dizendo que se trata de uma só carne. Então, nós devemos ter todo o cuidado. E eu queria ampliar um pouco mais essa aplicação. Irmãos, vamos tomar cuidado com o que os nossos filhos estão consumindo. Porque às vezes a depravação, ela não vem só por meio dos adultos. Os nossos filhos podem estar assistindo lixo moral. Então vamos ser mais seletivos, vamos acompanhar com mais cuidados. Eu já falei aqui de uma empresa que oferece uma TV de assinatura e ela eliminou esses conteúdos. Nós temos hoje a Bíblia Fácil, se eu não me engano, não lembro agora o nome do aplicativo. Não é? Tem um nomezinho lá que é só material evangélico para a família, para os filhos. Então nós temos hoje N opções para controlar o conteúdo que está sendo despejado dentro da nossa casa. Então o nosso lar precisa ser um recinto sagrado. E Deus será honrado ali em nossas famílias. O último ponto diz assim: família santifica o nome do Senhor quando cultiva um temor bíblico. Cultivar o temor a Deus é reconhecer seu poder criador, sua majestade, seu poder e sua glória. A Bíblia está cheia de ensinamentos sobre o temor a Deus. Eu acrescentaria mais um elemento aqui, meus irmãos. Além de reconhecer o poder de Deus, sua majestade, seu poder e sua glória, o temor reconhece o direito divino de nos disciplinar. Se nós tivéssemos certeza que Deus não nos puniria, a nossa vida seria muito mais solta. Então este temor quanto às disciplinas de Deus servem de freio para a nossa alma. O temor vai freando o nosso coração quanto àquilo que desagrada a Deus. Eu queria que alguém lesse Provérbios 10, 27. Nós temos outras referências aí, vamos ler só essa, Provérbios 10, 27. Quem encontrar pode já fazer a leitura. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Então vejam como este temor, ele pode ser extremamente benéfico, santificador e abençoador para a família. Então, meus irmãos, às vezes nós achamos que o temor é fobia. Eu tenho medo. O temor é uma percepção da natureza de Deus, de que Ele é santo, de que Ele é justo,
E eu preciso escolher bem os meus passos, minhas palavras, para que eu continue usufruindo de um relacionamento saudável com Ele. Então, como é que isso pode ser cultivado na família? Letra A. Explique para seus filhos que temer a Deus não é ter medo, não é simplesmente ter medo, mas uma santa reverência diante dEle. Santa reverência. As igrejas, meus irmãos, isso não é só saudosismo, não. As igrejas do passado, elas preservavam com mais fidelidade esse temor ao Senhor. Vários aqui lembram disso. As pessoas, o modo como se vestiam para o culto, o modo como se portavam ao chegar ao local do culto, já se ajoelhavam, iriam orar, porque antes de entrarem no local de culto, a reverência já estava guiando essas pessoas. E às vezes nós estamos aqui dentro como se estivéssemos na nossa casa. E aí de repente alguém começa a orar, o culto começou, e a gente vai, né? Então eu fico assim olhando, estou lembrando aqui de uma situação presente, a gente anda por aí e vai vendo o modo como Deus é tratado. Em termos de atrasos em programações, em termos de vestuários, em termos de falta de organização, um modo relapso de servir a Deus, e a Bíblia dizendo, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. O temor, ele ensina o nosso coração a tratar Deus da melhor forma possível. O temor é uma compreensão da dignidade que Deus possui. Eu não posso tratá-lo de qualquer forma. Então, aproveite o cotidiano para reafirmar a grandiosidade de Deus na natureza. Olha que coisa interessante. Nós usamos a criação para fazer o nosso temor crescer. Né? Você vê toda aquela enchente, e você lembra que a Bíblia diz que Deus tem controle absoluto sobre os mares. Ele estabeleceu os limites das águas. Ele conhece a profundidade dos mares, algo que nem os melhores mergulhadores e a melhor tecnologia conseguem descobrir. Eles não conseguem acessar essas profundezas. Deus conhece. Ele chama cada estrela pelo seu nome. Então a própria criação deve ser utilizada como uma ferramenta para ensinar a nossa família a temer o Senhor. Você está num lugar lindo com sua família, glorifique a Deus pela beleza que há na criação. Glorifique. Então é interessante essa dica que ele concede. Nossas famílias devem ser moldadas pelo temor a Deus. Então, meus irmãos, nós estamos numa geração muito mais secularizada do que a dos tempos bíblicos. Naquele tempo tinha mundanismo, tinha ceticismo, incredulidade, mas hoje o volume de todos esses pecados é muito maior. E a gente não pode ser moldado por essas coisas, mas pelo temor verdadeiro a Deus. Nossas casas precisam exalar temor a Deus. Não aceite dentro de sua casa coisas profanas, vulgares, depravadas. Torne este local um recinto em que o temor a Deus seja cultivado. Santificado, diz na conclusão, santificado seja o teu nome. Se torna realidade quando cada filho, como discípulo de Jesus, vive este ensinamento. Vamos em família viver o temor a Deus, reconhecer sua bondade, sua soberania, sua glória e poder. Portanto, irmãos, santifiquemos o nome do nosso Deus. Aquele mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, traz a ideia de que nós carregamos o nome do Altíssimo. Então, que o nosso modo de carregar este nome, naquilo que a gente faz, venha a santificar o nome dele. E um detalhe importante, santificar o nome de Deus não significa que nós vamos agregar santidade ao nome dele.
Ele já é perfeitamente santo, nós vamos apenas reconhecer isso, ok? Nós vamos orar neste momento. Soberano Deus, aqui estamos, ó Pai, com essas famílias, para agradecer e louvar ao Senhor por essa oportunidade. O Senhor tem feito maravilhas em nosso meio, em nossas famílias, e a maior de todas elas foi o perdão de nossos pecados. Ó Deus, muito obrigado por este tratamento que temos recebido do Senhor, porque Ele vai muito além do nosso mérito. Que nós aprendamos dia a dia a santificar, Senhor, a honrar acima de todas as coisas o Teu precioso nome. E isso significa ter a Ti como uma grande prioridade, colocar o Senhor em primeiro lugar e fazer todas as outras coisas de modo que elas apontem e glorifiquem a Ti. Ajude-nos nesta caminhada, ajude-nos nesta missão, pois assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.